Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Hoje nós vamos falar sobre os lipídios. O que são, quais são os tipos, quais são as funções deles no nosso organismo, a importância dele para nós, se o excesso faz mal, o que acontece com a falta, onde eles são encontrados. Venha com a gente nessa busca por conhecimento. Bom, vamos começar. O que na verdade são os lipídios? Os lipídios são moléculas orgânicas que são insolúveis em água, isto é, não se dissolve com água, e são solúveis apenas em algumas substâncias orgânicas, como por exemplo o álcool, éter e acetona. São biomoléculas que são compostas exclusivamente por carbono, oxigênio e hidrogênio, e podem ser encontradas tanto de origem animal como de origem vegetal, e o consumo dessa molécula deve ser feito de forma equilibrada. Vamos falar agora sobre os tipos de lipídios. Os lipídios eles são classificados em 4 grandes grupos de acordo com a natureza do ácido graxo e do álcool que elas formam. Vamos falar sobre os lipídios simples, que são compostos apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Assim, quando ocorre uma hidrólise, que é a quebra de uma molécula de água, eles se originam somente de ácidos graxos e de álcool. Óleos e gorduras são ótimos exemplos de lipídios simples, por exemplo. Agora temos os lipídios complexos, que além de possuírem já o hidrogênio, oxigênio e carbono, eles ainda apresentam outros átomos de outros elementos, como o fósforo, por exemplo, os fosfolipídios. Temos também os lipídios derivados, que são compostos obtidos a partir de uma hidrólise de lipídios simples e complexos. É a formação do simples com o complexo. Temos também os lipídios precursores, que são lipídios que servem como substratos para a síntese de outros compostos, por exemplo. Temos os lipídios que ainda são divididos em classes com base em sua estrutura e função. Os mais conhecidos que a gente vê, que a gente conhece diariamente são os glicerídeos, fosfolipídios, esteroides, carotenoides, cerídeos, entre muitos outros. Vamos falar agora sobre as funções dos lipídios, que desempenham funções vitais no nosso organismo. Nós sabemos que os lipídios são importantes. Eles fazem a reserva de energia, principalmente porque eles são armazenados nas células adiposas do nosso corpo e funcionam como uma forma eficiente de armazenamento de energia. Eles também funcionam como componentes estruturais. Os lipídios estão envolvidos na construção das membranas celulares, o que atua completamente nas células do nosso corpo. Eles fazem a proteção dos órgãos vitais. Todos os nossos órgãos por dentro, eles possuem uma camada de gordura ao redor que protege, como coração, rins e principalmente nas crianças tem essa gordura em um tamanho maior, já que a gente sabe que as crianças vivem caindo, né, galera? Ele também faz o papel de isolante térmico e elétrico. As gorduras subcutâneas atuam como isolantes térmicos, ajudando a regular a temperatura corporal e fornecer uma camada que retém o calor. A gente pode usar como exemplo o urso polar. Ele ingere uma grande quantidade de alimentos, de lipídios principalmente, forma uma camada bem generosa de gordura que fica no tecido ali adiposo e ele serve como isolante térmico por muito tempo. Hipermeabilização. Alguns dos lipídios, as ceras, hipermeabilizam estruturas do nosso organismo. O tímpano, por exemplo, que é uma membrana do nosso canal auditivo muito sensível à umidade. A cera protege ele contra a entrada e o acúmulo de água. Os lipídios também funcionam como absorção de vitaminas, principalmente nas vitaminas A, D, E e K. Atuam também na produção de hormônios. Alguns lipídios são a base para a nossa produção de hormônios esteroides, que desempenham diversos papéis no nosso corpo. Vamos citar também algumas pequenas características dos lipídios. Lipídios são hidrofóbicos. Isso significa que os lipídios são moléculas apolares, que são insolúveis em substâncias polares, como a água, por exemplo. Eles só podem ser solúveis em solventes orgânicos, como éter, cetona, benzina e aí vai. Ele também tem uma estrutura diversificada, apresenta uma grande diversidade, desde longas cadeias de ácidos graxos em glicerídeos até estruturas complexas de esteroide. Eles também funcionam como composição química, que são compostos, por carbono, hidrogênio e oxigênio, e apresentam uma proporção maior de carbono e hidrogênio em comparação ao oxigênio. E é muito interessante destacar que quanto maior o número de hidrogênio e carbono em uma molécula, mais apolar ela se apresenta.
Mas aí vocês me perguntam, qual é a importância dos lipídios na nossa vida? Os lipídios desempenham um papel muito importante na manutenção e equilíbrio do funcionamento adequado do nosso organismo. Nós vimos anteriormente que ele tem diversas funções, protege nossos órgãos, impermeabilização, produção de hormônios, absorção de vitaminas, e tudo isso tivemos uma alimentação balanceada. Por isso a importância da alimentação balanceada, para que possamos viver com saúde e com muita qualidade de vida. É isso, galera, nós ficamos por aqui e eu espero que vocês tenham entendido e apreciado aprender sobre esse assunto. Até a próxima!